Nós quero continuar com vocês a nossa série de mensagens. Nós temos falado sobre humildade, temos olhado e estudado tanto o caráter de Jesus, as atitudes de Jesus e aquilo que Jesus ensinou ao longo do seu ministério, ao longo da sua vida, né? Jesus disse, aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, se Jesus falou, aprendam de mim, nós temos que olhar para ele e ficar atentos a todas as coisas que ele falou na Bíblia referente a este assunto. Porque, sabe, gente, nós temos falado já há algumas semanas e a gente percebe que a humildade nos torna mais parecidos com Jesus. A humildade nos torna mais parecidos com Jesus. E hoje eu quero citar um segundo trecho, nós vamos ler um segundo trecho da palavra, onde Jesus usou novamente a expressão, os humilhados serão exaltados. Nós vimos na semana passada, onde ele usa pela primeira vez, e hoje nós vamos ver pela segunda vez qual é o contexto onde Jesus diz que os humilhados serão exaltados. Semana passada nós falamos que a maior exaltação que um cristão pode ter é ser considerado como um vaso de barro que tem um grande tesouro dentro. A maior exaltação, a maior recompensa que nós temos por andarmos com uma vida de humildade é o nosso Deus e Pai olhar lá do alto e dizer, meu filho e minha filha é um vaso vazio e eu vou me derramar sobre ele. Vou me derramar sobre ela. Essa é a maior recompensa, o maior benefício da humildade é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E para nós continuarmos isso, nós vamos ler uma história, não é bem uma parábola. Jesus ele fala diretamente aos fariseus e aos mestres da lei. E é importante a gente entender aqui quem são, né, os fariseus e os mestres da lei, para que a gente possa compreender com mais precisão, né? Os fariseus aqui, eles são aqueles que são conhecedores da lei, né? Eles são muitas vezes considerados juízes sobre o povo. Como eles têm muito conhecimento, as pessoas iam até eles para delimitar juízos e tudo, né? Eles iam às sinagogas, o sumo sacerdote provavelmente pertencia, não é verdade, aquela tribo, se vamos assim dizer, dos fariseus. Então os fariseus são aqueles que estudam muito a palavra, têm uma grande compreensão da palavra, mas Jesus acusa eles de não praticar o que eles sabem. Jesus fala, os fariseus, eles têm muita inteligência, eles conhecem a lei, porém eles não a praticam. E os mestres da lei aqui são outro grupo diferente. Os mestres da lei podem ser considerados escribas, são aqueles que sabem as vírgulas, os detalhes de toda a lei, mas conhecem mais da cabeça do que no coração. E aí olha como Jesus fala, esse é o contexto onde Jesus cita que os humilhados serão exaltados. Mateus 23, capítulo 23, versículos 1 a 12. Então Jesus diz assim, então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos, ele disse à multidão e aos seus discípulos, sempre entendendo para quem Jesus fala. Os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e gostam de ser chamados de rabi. Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre, rabi é mestre, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. E aqui ele está falando de paternidade espiritual, não de paternidade de pai e filho natural, né? Não deixem que pessoa alguma os chame de mestre,
pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. O grande problema do orgulho é que ele se importa com o que o mundo sem Deus mais valoriza: as posses e imagens externas, os títulos e os encargos. E através da comparação, podemos experimentar uma falsa humildade. Já quero entregar logo de cara um dos pontos mais essenciais dessa ministração. Pretendo ser muito breve aqui. Mas eu quero que você perceba que quando você fala de humildade, a antítese da humildade é o orgulho. O oposto da humildade é o orgulho. E o orgulho, ele valoriza a aparência externa. O orgulho, ele valoriza as posses, os títulos e os cargos. Tudo o que no reino de Deus não tem valor. Eu não estou dizendo que nós não devemos honrar as pessoas por elas serem líderes, pastores, presidente da república, governadores, prefeitos. Não estou falando que isso aqui não tem necessariamente a ver com honra. O que Jesus está dizendo é que existem muitos fariseus, muitos conhecedores da lei, que se importam mais com o exterior do que com o interior. O orgulho tende a valorizar as coisas externas. Pensa assim, você nunca fez isso, imagina, só eu. Mas certa vez eu olhei e falei, nossa, aquela pessoa tem uma atitude orgulhosa. Por que a gente pensa que uma pessoa tem uma atitude orgulhosa? Porque a gente está vendo o externo. A gente não consegue saber o coração das pessoas. Só Deus julga o coração das pessoas. Então nós julgamos se uma pessoa é orgulhosa ou humilde pelas atitudes delas. Mas uma pessoa pode ser falsa, ter uma falsa humildade. E outra pessoa pode ser puramente orgulhosa. E por que eu intitulei a mensagem de hoje como Cuidado com a falsa humildade? Porque a falsa humildade é cuidar mais da aparência externa do que do coração. A humildade genuína, a humildade de Jesus que aprendemos com o nosso Mestre, nasce do coração e transborda para as atitudes. A humildade do reino de Deus não é uma humildade externa, de roupas muitas vezes simples, ou de um estilo de vida pobre, ou de qualquer coisa. Isso pode ser marca, sim, mas a principal atitude do reino de Deus, marca do reino de Deus, é a humildade que reside no coração. Porque você pode ter uma pessoa muito rica que tem um coração humilde, e você pode ter uma pessoa muito pobre que tem um coração orgulhoso, e vice-versa. Não é uma questão de posses, é uma questão de coração. E o que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. Ele está falando, olha meus amigos, existem os fariseus e mestres da lei que estão muito mais preocupados em exibir suas roupas, os filactérios mais largos, que é um tipo de corda, de couro que tinha na roupa. Eles ficam preocupados no tamanho da franja da sua veste, para mostrar que eles são mais importantes que os outros, para que quando eles passem, as pessoas olhem e falam, nossa, para ter uma franja naquela roupa desse tamanho, esse cara deve ser muito, muito, muito conhecido de Deus, deve ser muito espiritual. Como se a roupa demonstrasse o que está no coração. E esse é o grande alerta de Jesus. Jesus está falando, olha, você veja lá no versículo, logo no começo, Jesus ele fala exatamente isso. Ele fala, olha, os mestres e fariseus da lei ocupam um lugar intérprete, oficiais da lei de Moisés. Eu não estou dizendo que eles são errados, eles estão interpretando a lei. Os fariseus não são vilões da história. Eles abençoaram muitas pessoas, instruíram muito o povo. Mas no momento que Jesus chega em Jerusalém, que Jesus acabou de entrar em Jerusalém nesse momento, Jesus está dizendo, olha, existem alguns fariseus que se preocupam mais com a imagem do que com o coração. Ele diz, pratiquem tudo o que eles dizem, obedeçam-lhe, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Isso é hipocrisia. Falar sobre algo que não vive. Esse é um risco que nós todos corremos ao longo da nossa vida. Somente o Espírito Santo nos dá a capacidade de obedecer a Deus e a sua palavra. Por isso que precisamos cada vez mais ser cheios do Espírito Santo.
Tiago, no capítulo 4 de seu livro, também nos dá uma conotação muito interessante sobre as motivações do coração e por que acontecem certas coisas na nossa vida. Olha o que diz Tiago no capítulo 4, versículos de 1 a 3. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Olha, não é o que guerreia externamente. Não são as pressões, por causa das pressões externas que vocês brigam. Mas a discussão e contenda nos relacionamentos, porque tem coisas de desejos dentro do coração não resolvidos. Faz sentido? Olha isso. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. Ou seja, fazem tanta força para conseguir com o seu braço que nunca ousaram pedir a Deus. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Tiago é o primeiro livro escrito do Novo Testamento. E você vê que aqui Tiago, meio irmão de Jesus Cristo, ele escreve com uma coisa importante. O que ele está mostrando para a gente? Desde lá da antiguidade, 2000 anos atrás, o ser humano guerreia um ao outro, fere os relacionamentos, atinge outras pessoas por causa dos desejos do coração. É a mesma coisa que Jesus fala dos fariseus. Olha, vocês ensinam coisas muito belas e são verdadeiras, é a palavra de Deus, porém, de nada vai adiantar se no coração e no íntimo não praticar. Isso se aplica a nós hoje, meu irmão, minha irmã. Que cristãos queremos ser? Cristãos que testemunham e vivem o poder e a glória de Deus, mesmo nós sendo imperfeitos? Ou queremos ser cristãos com muito conhecimento e pouquíssimo testemunho e prática? Essa é uma escolha minha e sua. Jesus Cristo não nos obriga. Ele nos faz um convite. Obedeçam, sigam-me, santifiquem-se, sejam cheios do Espírito Santo e aí então vocês vão desfrutar de coisas maravilhosas que eu tenho reservado para você. Essa é a verdade do nosso Pai. Essa é a verdade do reino de Deus. Então, na continuidade desse texto de Tiago 4, ele fala que aqueles que são amigos de Deus são inimigos do mundo. E aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Tiago está falando, olha, não tem como você amar o reconhecimento deste mundo e ao mesmo tempo amar o reconhecimento que vem de mim, o seu Pai. Ou você vai buscar o reconhecimento das pessoas, ou você vai buscar o reconhecimento de mim. Outra pergunta fascinante, de quem nós buscamos o nosso reconhecimento? De quem nós buscamos a nossa aprovação? Das pessoas olharem e falarem, poxa, Gustavo, olha, super 10, maravilhoso, hein? Esse aqui foi uma benção. Ou nós buscamos a recompensa e a aprovação de Deus? E aqui vai um segredo. A recompensa de Deus vem através da oração. Porque quando você ora e tem comunhão, nós ouvimos a voz de Deus. E aí as outras vozes perdem aquela ocupação no nosso coração. Ouvir a voz de Deus, meu amigo e minha amiga, é muito importante para a gente se manter humilde. Ouvir a voz de Deus é um convite para permanecermos como Jesus. Esse texto que o Tiago diz, ele fala que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. O mundo aqui não são as pessoas, nós não somos inimigos das pessoas. A nossa luta é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades deste mundo. Então quando o Tiago está falando que amigos do mundo são inimigos de Deus, é que a gente tem que entender que a forma como o diabo moldou este mundo, influenciou os relacionamentos, distorce a honra, distorce os relacionamentos. Queria fazer uma pergunta para você fazer um juízo aí no seu coração, você não precisa falar para ninguém, mas eu queria que você pensasse aí. É mais fácil dar honra a alguém que nos abençoa ou alguém que nos maltrata? Você que é fácil, né? Você que é fácil. É mais fácil dar honra a alguém que nos abençoa ou é mais fácil dar honra a alguém que nos maltrata? Para mim é mais fácil dar honra a quem me abençoa, obviamente. Não sei você. Segunda pergunta, é mais fácil honrar quem já é uma figura pública,
que você quer ficar bem, você quer evitar problema, então você vai honrar aquela pessoa porque você tem alguns benefícios, não é verdade? Ou é mais fácil honrar uma pessoa que não tem algo para te dar em troca? É mais fácil honrar alguém que essa pessoa não te prometeu nada, mas ela tem uma figura, ela tem uma posição boa, então assim, vamos honrar ela, porque quem sabe um dia eu recebo alguma coisa. É mais fácil honrar essa pessoa, ou é mais fácil honrar alguém que não tem nada para dar em troca? Isso fala muito de qual é o balizador, qual é aquele pelo que o nosso coração se move. Se nós buscamos honrar a quem amar ao nosso amigo, é fácil, Jesus disse. Jesus falou para nós amarmos ao nosso inimigo. Você perceba, a premissa do reino de Deus, da humildade, ela inverte certas coisas que o mundo diz que é normal, que é costumeiro. Muitas vezes, a gente não consegue ver esse veneno do orgulho entrando no nosso pensamento, entrando nas nossas palavras, entrando na nossa crítica. É como a oração que eu falei na semana passada, do fariseu que orava: Senhor, dou graças a ti porque eu não sou publicano. Pô, ele está orando. Às vezes a gente não percebe mais nas palavras, porque nós estamos num ambiente contaminado, nós não estamos pensando da perspectiva do reino, e achamos qualquer coisa normal, achamos desejo de vingança normal, achamos falta de perdão normal, achamos todas essas coisas normais, e não é. O reino de Deus tem um código moral, um código de ética, valores mais elevados. O orgulho é a falsa humildade. O orgulho, ele mexe com o nosso senso de prioridade. Ele mexe com o nosso senso de justiça. Ele mexe com o nosso senso de família, de relacionamentos. Ele mexe até mesmo com o que a gente entende por ser igreja. E nos gera uma sensação de insatisfação. Você já ficou insatisfeito? Às vezes a gente fica insatisfeito e nem sabe por quê. Estou insatisfeito. Não sei o quê. Às vezes o fruto da nossa insatisfação, eu não quero generalizar, mas muitas vezes o fruto da nossa insatisfação é uma expectativa de um orgulho do nosso coração que não aconteceu como a gente queria. Eu queria tanto que o pastor Edson hoje viesse com a camisa que eu dei para ele de aniversário. Eu tinha essa expectativa no meu coração. Mas aí quando eu vim, ele não veio com a camiseta que eu dei para ele. E ele falou mais tempo do que a gente tinha combinado. E ele fez a oração que eu ia fazer. Não, mas foi tudo para a glória de Deus, maravilha. Mas aí na próxima vez que a gente vai se encontrar aqui, aí eu vou falar: nossa, mas o culto não foi bom hoje. Nossa, por quê? Porque quando a gente tem uma expectativa frustrada, se a gente não se humilha e fala: não, foi tudo bem. Que bom. Que bom que ele orou. Eu estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Que bom que ele fez isso. Que bom que ele teve essa direção do Espírito Santo. É aquele negócio de ver o copo meio cheio ou meio vazio. A gente pode facilmente sair criticando as coisas, mas a insatisfação do nosso coração muitas vezes está enraizada no orgulho. Eu sei que às vezes a gente não faz uma conexão direta, mas quando nós temos o nosso plano, o nosso projeto, e isso sai do controle, e Deus está mostrando para a gente um novo caminho, a resposta que nós temos que fazer é nos humilhar e dizer: Pai, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Ou a gente pode guardar no nosso coração e dizer: mas se Deus me amasse. Mas se Ele fizesse isso por mim. Perceba, gente, o orgulho é uma falsa humildade. Porque ela promove no nosso coração, a gente fica pensando na gente como vítima. A humildade, a gente entende humildade como ser vítima. Mas na verdade nós estamos com o nosso coração cheio de orgulho, porque nós queríamos que fosse feito do nosso jeito. Os fariseus queriam ensinar o povo daquele jeito. E o Mateus 23 é um texto que Jesus vai muito forte nos fariseus. Dizendo: vocês vão evangelizar pessoas, vocês trazem essas pessoas, mas tornam elas pior que 2 vezes filho do diabo. Não vou ler esse texto hoje, mas Jesus usa expressões duras para os fariseus. Porque qual que é a crítica de Jesus? Vocês estão mais preocupados com o externo do que o coração. A falsa humildade se preocupa mais com o externo do que com o coração. E aí a prioridade é alterada, a justiça é alterada, tudo isso é alterado. Espero estar sendo claro, meus amigos e amigas. Porque é sutil como o diabo tende a nos elevar para que nós não
dependamos uns dos outros e do próprio Jesus, através do seu Espírito Santo. Sabe, gente, às vezes o que eu posso falar pode soar um pouco duro, mas eu quero muito me incluir nisso. Muitas vezes a gente não se livra do orgulho de forma completa porque a gente gosta de ser reconhecido. A gente gosta de ter aquele gostinho de ser vítima. A gente gosta de que quando alguém pergunta pra gente como é que você está, você fala, não estou bem, e aí você tem uma lista de reclamações. Às vezes a gente gosta de ser vítima. E Deus, Jesus, não morreu na cruz para nos tornar vítimas. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que fôssemos filhos e filhas, não perfeitos, mas que quando tem alguma dúvida, alguma preocupação, um vale da sombra da morte, confia em Deus. Você já parou para pensar nisso? Por que quando Jesus morre e ressuscita, o que muda no templo onde era a presença do Senhor, é o véu que se rasga? Não é o dinheiro que multiplica e vai para os pobres. É o véu que se rasga. Porque Jesus está dizendo, agora que eu morri e ressuscitei, todo aquele que crer em mim tem livre acesso a Deus, o Pai. Então não é perfeição, mas é acesso ao Pai. Mas só podemos acessar ao Pai quando nós temos o nosso coração humilde, contrito e quebrantado. Esse o Senhor não rejeita. Por isso que eu volto a dizer, o tema de hoje é cuidado com a falsa humildade, porque às vezes os nossos relacionamentos, as nossas prioridades, nós estamos tão no centro da nossa própria vida, que a gente está olhando e falando, mas eu sou vítima aqui, eu sou vítima ali. Você não é vítima não, você é filho e filha de Deus. Deus ama muito você, você é embaixador, você é cheio do Espírito Santo. As pressões podem cair, as coisas difíceis podem chegar e elas vão chegar. Jesus disse, Pai, eu não peço que os tirem do mundo, mas que proteja eles, porque Jesus falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não pediu para a gente se afastar dos problemas, mas ele falou, lembrem que agora, antes vocês não tinham, mas agora vocês têm acesso a Deus, o meu Pai, Criador de todas as coisas. Você entende que essa é uma grande diferença? A diferença não é se o cristão sofre ou não sofre, a diferença é que o cristão, quando sofre, tem acesso a Deus. Mas o orgulho impede a gente de acessar a Deus. O orgulho impede a gente de ter uma vida de oração e de humildade. Por isso nós temos que tomar cuidado com a falsa humildade. Talvez você já falou e já pensou algo assim. Dei tanto tempo na minha vida para essa empresa, e agora não recebo nada. Fui demitido, não me pagaram nada. Dei tanto tempo para essa pessoa na minha célula e agora ela muda de igreja. Acho que meu chamado não é para ser líder mesmo, dá muito trabalho isso. Eu já dei todas as oportunidades para o meu filho, agora ele está por conta dele. Ninguém falou isso, só eu já pensei essas coisas. Essas frases parecem que são sobre as outras pessoas. O problema é da igreja, o problema é do trabalho, o problema é dos filhos. Mas, na verdade, essas frases só falam sobre nós e as nossas frustrações. Faz sentido isso para você? Quando a gente fala, eu dei tanto tempo da minha vida para aquela empresa e agora não recebi nada. Você podia falar, Senhor, obrigado, porque eu fiquei tanto tempo naquela empresa e essa foi a maneira que o Senhor deu de prover para a minha casa, de me sustentar até hoje. Agora eu confio de que o Senhor é meu provedor e pode vir a nova estação da minha vida. A maneira como nós reagimos mostra se o nosso coração está orgulhoso ou humilde. Porque se o nosso coração está humilde, nós damos graças a Deus pelas coisas. E eu não estou dizendo que eu conquistei isso. Eu estou fazendo um convite para nós, cheios do Espírito Santo, a gente ter essa mentalidade, transformar essas situações que muitas vezes são negativas, que fogem do nosso controle e dizer, Pai, mesmo assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja figo na vide, eu me alegrarei. E eu vou dar graças a Ti. Meus irmãos, são dias difíceis que nós vivemos, mas o Senhor está guardando você, a sua saúde, a sua família, os seus filhos. Tribulações acontecem, o mundo está em polvorosa, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Agora, orgulhosamente, nós podemos falar, não, foi isso eu que conquistei, foi a minha empresa, foi porque eu sou um bom funcionário, ou dizer, Pai, tudo isso é fruto da Tua misericórdia. Por isso, Senhor, eu não vou dar um passo a não ser aquele que o Senhor me disser. A maneira de Deus trabalhar é sempre para fortalecer os nossos relacionamentos, para que aprendamos a andar em comunidade. O pastor Bill Johnson, numa mensagem dele, quando ele estava falando sobre
o orgulho e a humildade, ele fala, toda vez que Deus trabalha no nosso orgulho, é para que a gente dependa mais uns dos outros. A prova que Deus vai colocar diante de nós é sempre para que a gente se torne cada vez mais um. E, gente, se tornar um é difícil, hein? Os casais são casados aí, quando você sobe lá no altar e fala, agora vocês são um. Ixi, como é difícil tornar um, abrir mão de algumas coisas, e ajustar aqui, ajustar ali. Mas há uma beleza, um desfrute, uma bênção sobre o casamento, que só desfruta quem se tornou um. Só existe uma beleza e uma graça no relacionamento com a igreja e com Cristo, quando nós nos tornamos um com Cristo através do batismo e de ser cheios do Espírito Santo. Às vezes tem gente que vem na igreja, olha tudo isso, acha um ambiente legal, adora músicas lindas e maravilhosas, mas ainda não se uniu com Cristo. E aí quando vem as pressões, não desfruta do benefício da unidade. Muitas vezes acontece isso. A maneira que Deus trabalha é sempre para fortalecer os nossos relacionamentos, para que aprendamos a andar em comunidade. Está escrito aqui nessa frase, Deus trabalha para fortalecer o relacionamento, para que a gente aprenda a ser um. Então Deus está trabalhando neste momento, nessa pandemia, para trabalhar o nosso relacionamento com Ele, para que sejamos cada vez mais um. E também está aproveitando este momento que nós estamos em distanciamento social, para a gente se aproximar uns dos outros. Está trabalhando tanto o nosso relacionamento com Deus, quanto o nosso relacionamento uns com os outros. E custa se tornar um. Mas há uma bênção quando nós nos tornamos um. Por isso que nós temos que fugir do orgulho. Temos que fugir da falsa humildade. Temos que escancarar o nosso coração e ser como vaso na mão do oleiro. Esse é o nosso grande desafio, meus amigos e amigas. Nós precisamos entender. Jesus, lá no texto, ele fala, olha, eu não quero que vocês chamem uns aos outros de mestres, ou de pais espirituais, ou de rabi. Por quê? Porque isso distorce a realidade. Todos nós somos filhos e filhas de um único Deus, somos iguais perante o Pai. Eu sou igual a você, se você está assistindo aqui pela primeira vez essa transmissão, nós somos iguais. Deus nos ama da mesma maneira, e Ele quer demonstrar o seu reino e o seu Espírito Santo sobre nós nessa noite. Por isso que a única coisa que nos iguala é a graça, é o presente. Qual que é o maior presente de Deus para a humanidade? Jesus Cristo na cruz. E esse presente é para todo aquele que nele crê. Nós somos iguais diante de Deus. E essa igualdade faz com que a gente tenha dependência uns dos outros. Nós temos diferentes dons, é verdade, diz a palavra. Cada um foi chamado com um chamado diferente, é verdade, diz a palavra. Mas tudo isso com um só Espírito, também diz o texto de 1 Coríntios. Um só Espírito. Eu dependo do pastor Edson. Eu dependo do Rick. Dependo do Vini, eu dependo do Bispo, eu dependo do Cássio, eu dependo da Maíra, minha esposa. Eu dependo uns dos outros, porque é assim que nós andamos, é assim que nós vivemos como igreja. E se algum probleminha cai no nosso coração? Poxa, cantaram outra música hoje. Não era o que eu estava esperando. Aí meu orgulho começa a crescer. Aí meu orgulho começa a crescer. Aí o bispo fica sem responder mensagem para mim 2 dias. Aí eu falo, nossa, ele deve estar com alguma coisa comigo. Não é possível. Não é verdade? E aí quando a gente olha, nosso coração se encheu de orgulho, de autojustiça, suficiência. E afeta os nossos relacionamentos, afeta a nossa família, afeta as nossas prioridades. Temos que tomar cuidado com essa falsa humildade, que muitas vezes vem nos enganando como vítima. Não podemos ser vítima. A maneira de Deus trabalhar sempre fortalece os nossos relacionamentos. Sabe, gente, o nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e vai ser para sempre. Ele não muda. Nós mudamos. Eu espero que você nunca seja uma pessoa que fale assim, eu sou assim e vou morrer assim. Meu Deus, Deus nos proteja de dizer isso. Porque nós temos que aprender que ao longo da jornada dessa vida, o Senhor vai nos aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Eu quero ser aperfeiçoado, você quer ser aperfeiçoado? Para ser aperfeiçoado, nós precisamos ser como barro nas mãos do Senhor. Olha que alegria que existe quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses. Olha esse texto. Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros,
amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Você pode ter um trabalho diferente, você pode ter um estilo diferente, você pode ter dons diferentes, mas nós podemos ter a mesma maneira de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Eu quero isso, Senhor. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Eu quero ser essa pessoa. Você quer ser essa pessoa? Eu quero ser essa pessoa. Quero ser essa pessoa a ponto de esquecer das coisas que eu preciso para mim. A ponto dos meus recursos, dos meus dons, do meu tempo, ser dedicado às pessoas. Mas o orgulho e a falsa humildade, às vezes nos coloca de vítima. E aí a vítima pensa assim, mas eu estou tão cansado, eu já faço tanto. Mas agora eu não tenho mais essa vontade. Passou o meu tempo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer para você, não passou nada. Jesus não desiste de mim, de você. O chamado que Ele estabeleceu, a graça e o dom que Ele te deu, permanecem em você. Agora é a nossa escolha usar para glorificar a Deus. Nós temos muitos irmãos que talvez nessa quarentena enterraram seus talentos e os seus dons. Porque talvez a gente não tenha mais o prédio, muitas vezes porque nós não temos mais os nossos ministérios com crianças. Deixa eu dizer um negócio para você, o seu dom pode ser multiplicado quando o Espírito Santo aviva o seu coração e você abençoa quem está perto de você. Só que nesse momento, na quarentena, a gente foi levado a olhar muito para a gente. As primeiras mensagens que nós pregamos 3 meses atrás na quarentena foi: a pressão revela o que está no coração. E muita coisa foi revelada no nosso coração. E se a gente tratou, agora nós estamos num novo momento dizendo, o que eu vou fazer se isso continuar até o final do ano? Você já parou para pensar nisso, meu irmão, minha irmã? E se essa realidade for nossos cultos online? Não estou dizendo que vai ser, mas e se for? O que nós vamos fazer? Enterrar nossos dons? Enterrar o nosso evangelismo? Não vamos fazer vida vitoriosa? Não vamos fazer encontros de paz? Não vamos pregar o evangelho? Não vamos batizar pessoas? Vamos ficar aguardando inertes? Ou vamos colocar a nossa fé em prática? Não vamos ser orgulhosos. Não vamos deixar a falsa humildade e a vitimez roubar o nosso coração. Vamos ser cheios do Espírito Santo para ter essa prática de Filipenses 2, de 2 a 5. Quero encerrar aqui, se a banda quiser ir lá. Eu vou passar um vídeo para vocês, que vai ser bem interessante. Não vou passar o vídeo agora, você pode esperar um pouquinho aí, galera. Eu quero encerrar aqui, caminhar para o final. E eu queria ler isso com você. Se eu tenho fome, eu anseio por mais de Deus e permaneço em uma posição de receber. Se eu sou arrogante, não consigo receber de qualquer pessoa. Se eu tenho fome, se eu anseio por mais de Deus, eu permaneço em uma posição de receber. Se eu sou arrogante, não consigo receber de qualquer pessoa, eu escolho de quem eu recebo. Mas Deus sempre opera de uma maneira que é benéfica, é bênção, para mim pessoalmente, mas também é benéfica para nós como família. Deus nunca vai entregar algo de bom só para você. Ele vai te entregar algo para transbordar e abençoar outras pessoas. E nisso o orgulho é fera, porque se a gente está com o coração orgulhoso e nós recebemos algo de Deus, a gente pensa que é só para nós. Nós enterramos o talento com o medo de perder. Agora, quando nós somos humildes, tudo que nós recebemos, nós falamos, Pai, está vendo isso aqui que eu recebi? É teu. Se o Senhor quiser retirar, retira. Se o Senhor quiser me dar, tudo bem. Mas eu não vou me apegar, eu vou deixar minhas mãos sempre abertas. Porque tudo que aquilo que o Senhor me dê, o Senhor possa retirar. E tudo aquilo que o Senhor me deu, eu posso entregar para as outras pessoas. Porque eu quero permanecer, Pai, com o meu coração humilde. A gente tem que se preocupar. Temos sim que nos preocupar. Quando a gente dá mais importância para o externo do que para o interno. Porque como eu disse, a humildade do reino de Deus, ela é fruto interno do nosso coração. Jesus disse isso aos fariseus.
No mesmo texto de Mateus 23, no versículo 25 a 28, Jesus diz: que aflição espera para vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Imagina você beber um copo de água que só está limpo por fora, mas dentro está sujo, não é nojento? Fariseus cegos, lavem primeiro. Opa, desconectou aqui. Diz assim: fariseus hipócritas, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios... Não, eu estou lendo aqui, Ju, pode deixar. Mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem ser justos, mas por dentro o seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Queria que você refletisse um pouco nesse texto, meu irmão, minha irmã. Olha o que Jesus diz. Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o seu interior está imundo, cheio de ganância. Jesus está falando: vocês tomem cuidado, porque vocês estão sendo como túmulo pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro o seu coração está cheio de toda hipocrisia e maldade. Não estou falando que eu e você somos esses fariseus, Jesus está falando para eles. Mas quando a gente começa a se preocupar mais com o externo do que com o interno, nós corremos esse risco. A humildade nasce de dentro. O Senhor quer nos moldar de dentro para fora. Por isso nós precisamos tanto do Espírito Santo. Por isso nós precisamos tanto do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito, porque o Espírito Santo é o único que nos limpa por dentro. O Espírito Santo é o único, meu amigo e minha amiga, que olha para dentro de nós, vê como nós somos verdadeiramente e não tem medo dos nossos problemas. Não tem medo das nossas dificuldades. E eu queria mostrar um vídeo para você. Um vídeo que mostra como é que é um trabalho de um oleiro. É um vídeo de um minutinho. De um pastor de uma igreja no Rio de Janeiro. Eu queria que você prestasse atenção tanto no áudio dele, quanto neste vídeo. Vamos colocar? Cara, deixa eu compartilhar algo com você. Eu fiquei preso nesse vídeo. Ele apareceu no meu explorado Instagram e o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Jeremias 18, versículo 4 diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deixa eu te falar algo. Talvez você não esteja entendendo o porquê Deus te separou, como acontece nesse vídeo. Separou você e você tem sentido pressões, parece que você cresce, parece que você diminui, você é apertado, você é pressionado e você não entende. Mas deixa eu te dizer algo, você está sendo formado. Deus está tocando, cara, as suas emoções, está formando o seu caráter, está formando o seu coração, para que você tenha um coração segundo o coração dele. O que mais me chama a atenção nesse vídeo é a forma como o oleiro usa o interior para moldar o exterior. E o Espírito Santo ministrou algo poderoso na minha vida. Felipe, o maior problema da sua geração é que fica esperando mudanças exteriores, quando eu quero mudá-los interiormente. Sabe, Jesus quer mudar o nosso interior. Só vai existir uma resposta exterior quando o nosso interior for moldado por Ele. E deixa eu te ensinar algo. Parece que a sua vida chegou no fim, parece que não tem mais jeito, mas nas mãos do oleiro certo, Jesus, a sua vida tem um novo começo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, comente. E não se esqueça, Jesus tem um novo começo, onde tudo deu errado. Vejam que interessante. Aqui está passando um replay aqui do vídeo para você. Um oleiro que pega um vaso sem forma, uma massa sem forma, e começa aos poucos a dar forma.
Não vou repetir o áudio que você já ouviu do pastor que gravou no áudio, né? Mas eu já tinha visto essa imagem do oleiro muitas vezes. Mas o que me chamou a atenção nesse em específico foi a maneira como ele usa a parte interna para dar forma ao externo. O Espírito Santo, ele usa eu e você. O Espírito Santo, ele usa eu e você. Ele nos molda de dentro para fora. Olha como ele enfia a mão dentro e vai passando por fora. Às vezes a gente pensa que é só amassar por fora, mas a forma vem de dentro. O Espírito Santo nos dá uma forma completa de dentro. Ele precisa olhar para dentro. Olha o acabamento. Depois de seco, parece que ele vai ficar fininho. Não, ele começa a expandir. Mas a expansão vem de dentro para fora. A expansão vem de dentro para fora. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Por isso, a maneira de vencer o orgulho é ser cheio do Espírito Santo. Por isso, a maneira de nós vencermos o orgulho é sermos cheios do Espírito Santo. Por isso, a maneira de nós experimentarmos uma profunda humildade diariamente é o Espírito Santo. Nós precisamos do encher do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o único que nos limpa por dentro. Não podemos ser como aqueles fariseus que Jesus disse. Jesus falou, por fora está tudo bonito, mas por dentro o copo está sujo. Não quero ser um copo limpo por fora e sujo por dentro. Eu sei que você também não quer, meu irmão, minha irmã. Por isso nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos esvaziar. E o que é esvaziar? Vou dar uma sugestão para você do que é esvaziar. Esvaziar é dizer assim, Senhor, eu abro mão dessa injustiça. Eu não quero mais vingança. Eu decido perdoar. Isso é se esvaziar de si mesmo. Uma outra coisa de se esvaziar. Senhor, eu abro mão de ser reconhecido no meu trabalho. Derrama no meu coração, Pai, gratidão. Eu sei que na hora certa o Senhor vai me reconhecer. Mas derrama no meu coração gratidão. Senhor, eu abro mão de que eu sou o meu próprio protetor e o meu próprio provedor. Senhor, eu não vou colocar a minha saúde em risco para fazer algo que somente o Senhor pode fazer. Eu vou descansar em Ti. Senhor, outra maneira de nós nos esvaziarmos é dizer, Senhor, eu abro mão de ter razão. Eu abro mão de ser aprovado pelas pessoas. Eu abro mão dessas coisas porque eu sei que o Senhor se importa com o meu coração. Como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Através de nós nos esvaziarmos. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Sabe, não se sinta mal se talvez por muito tempo você buscou muito ser aprovado pelas pessoas. Todos nós passamos por isso. Mas eu quero te convidar e te mostrar com esse texto de Jesus, de que Ele se importa com o seu interior. De que a pureza no nosso coração, a pureza do nosso coração, vai gerar muitos frutos para que outras pessoas sejam abençoadas. Portanto, eu quero orar por você. Se você tem se sentido muitas vezes escravo da opinião de outras pessoas, se você tem se sentido pressionado com um desejo constante de querer agradar todas as pessoas, se você está muito preocupado com o que pensam de você no seu trabalho, nas suas redes sociais, na sua família mesmo, se está tão preocupado com isso, eu quero orar para que o Espírito Santo liberte você dessa escravidão nessa noite. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é um filho e filha amada. Mas muitas vezes a gente não consegue desfrutar dessa identidade de filhos e filhas, porque nós queremos assumir o controle de maneira orgulhosa. Mas eu creio que nessa noite o Senhor está nos libertando dessas amarras. Não seremos mais vítimas, não seremos mais escravos do nosso pensamento, da nossa imagem. Seremos escravos do amor de Deus por nós. Se você está nessa situação, coloque sua mão no seu coração, na sua casa mesmo, feche seus olhos. Repita essa oração comigo, Pai. Nessa noite eu reconheço que eu tenho andado
preocupado muito com a minha imagem. Eu tenho andado preocupado com o que vão pensar de mim. Eu tenho andado preocupado com o que pensaram de mim no passado. Eu tenho andado preocupado com o que vão pensar sobre o meu futuro quando eu assumir essa posição contigo. Nessa noite, Pai, eu quero me entregar diante de Ti. Eu quero me esvaziar. Nessa noite, Pai, repita isso comigo. Nessa noite, Pai, eu quero ser moldado por dentro. Não por fora, eu quero ser moldado por dentro. Toma minha vida e faze-a de novo se for necessário. Livra o meu coração do orgulho, Pai. Livra o meu coração da falsa humildade. Eu não quero ser, Pai, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Eu quero, Senhor, ser tão vivo por dentro, tão cheio do Teu Espírito Santo, que quando as pessoas virem o meu rosto, as minhas atitudes, a minha casa e a minha família, eles vão glorificar a Deus. Faz isso na nossa vida, Pai. Nos perdoa, Pai, quando temos sustentado uma posição orgulhosa. Mas nessa noite, nós escancaramos o nosso coração e pedimos, Espírito Santo, seja tudo em nós. Molda-nos por dentro de maneira completa. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós temos algumas orações, alguns pedidos de oração e algumas orações específicas que Deus nos deu enquanto nós orávamos e nos preparávamos para este culto. Então nós vamos agora adorar a Deus mais uma vez e depois nós vamos terminar encerrando com oração e intercessão. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dai-me um novo coração. Coração igual ao Teu, meu Mestre. Dai-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dai-me um coração igual ao coração igual ao Teu, meu Mestre. Dai-me um